Muito bem, eu estou aqui há 61 anos. Logo que nasci, me trouxeram, era um bebê de colo. Vim com 6 meses de idade a Cascavel. E meus pais faziam parte dessa grande leva de imigrantes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vinham em busca de novas oportunidades no oeste do Paraná. E ficaram sabendo de Cascavel por amigos, que aqui as terras eram baratas, que haviam terrenos urbanos disponíveis, e acabaram se fixando em Cascavel. Bom, eu sou, assim, de formação economista, aí fiz minhas pós-graduações, e daí fui para a área de História, porque eu gostava muito de História Econômica, daí fiz um doutorado na Universidade Federal Fluminense em História, justamente para abordar mais esses aspectos da ocupação do oeste do Paraná, os seus aspectos sociológicos e econômicos também. E havia um vácuo na história do oeste do Paraná. Eu percebia quando eu buscava pesquisa, buscava informações, e eu resolvi, de alguma maneira, contribuir, preencher um pouco desse vácuo. Então, a minha tese é uma tese que remete justamente à formação e à ocupação do oeste do Paraná, nas suas generalidades e nas suas especificidades, as quais eu chamo de singularidades. E também, de parte dessa construção da tese, resultou no livro Terra, Sangue e Ambição, a gênese de Cascavel, mas que também remete um pouco a informações acerca da ocupação de todo o oeste do Paraná. E é um livro que está na 2ª edição e eu pretendo ampliá-lo ainda mais. Vamos imaginar a ocupação moderna do oeste do Paraná, porque teve outras épocas de ocupação, por exemplo, do período dos jesuítas e suas fundações, mas vamos falar dessa ocupação moderna que se dá após a Guerra do Paraguai. Em torno de 1870, algumas obragens, companhias argentinas especificamente, resolveram explorar a erva mate, em primeiro lugar, e também a madeira aqui existente. Era um território selvagem. O que nós tínhamos de referência, por exemplo, era a colônia militar de Foz do Iguaçu, fundada em 1888, um ano antes da República. E já tínhamos Guaíra também, que era uma referência dos ervateiros, desses obrageiros, mas também ervateiros, de famílias ervateiras de Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul. Então, de 1870 a aproximadamente 1930, nós temos um domínio muito grande das companhias obrageiras aqui no oeste do Paraná. Essas companhias obrageiras, elas não se dedicam a formar cidades, todo o capital, tudo que elas ganham aqui, obviamente, fica em Poçadas, em Buenos Aires e em outras regiões. Então, a existência delas aqui, embora ganhando muito dinheiro, não significa qualquer grau de crescimento ou desenvolvimento da região. Basicamente, era uma região inóspita, em que alguns mapas do estado ainda tem lá sertão desconhecido, a indicação para o oeste do Paraná. Mas, obviamente, existiam relações sociais complexas, porque, principalmente nos anos 20, já há uma existência de um número considerável de caboclos, não é possível mensurar, mas são essas pessoas, cidadãos, a maioria brasileiros, que vão habitar o oeste do Paraná em função da facilidade de você se instalar em terras que, a princípio, você não sabe se há um dono ou não, justamente por serem terras ditas selvagens, terras selvagens, terras inóspitas. Então isso facilita a vinda. E há também alguns aspectos que contribuem, por exemplo, como a guerra da divisa, a guerra do contestado, lá em torno de, cuja referência é 1915, mas ela vem antes e acaba depois. Então, muitos desses caboclos dessas regiões acabam também vindo para o oeste do Paraná. Mas nós não temos uma mensuração confiável, mas sabemos desse fluxo de caboclos aqui para essa região. Na verdade, a Marcha para o Oeste, ela significa, é uma obra principalmente inspirada numa obra do Cassiano Ricardo, que era para se descolar do Brasil litorâneo. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque ela nasce, de certa maneira, esse sentimento, ainda com a Semana da Arte Moderna de 1922, a ideia de você descobrir um Brasil do interior, da riqueza cultural que não se conhecia lá nas cidades que estavam, nas cidades litorâneas, da riqueza das danças, da cultura, da comida, etc. E com isso também inspira a ideia do avanço para o oeste, descobrir um Brasil desconhecido
E o oeste do Paraná também faz parte desse contexto, mas ele, eu diria assim, que o que vai chamar realmente a atenção para o oeste do Paraná vai ser a passagem dos rebeldes paulistas numa revolução iniciada em julho de 1924 em São Paulo, e que após 3 semanas de escaramuças e de luta e muitas mortes lá na capital paulista, eles adentram para o oeste do Paraná, protegidos pelo dito sertão desconhecido, onde vão deixar documentos e relatos preciosos, livros sobre essa luta epopeica, e que eles vão ser vencidos entre final de março e começo de abril na vizinha cidade de Catanduvas, para onde eles conseguiram avançar, porque eles pretendiam chegar até Ponta Grossa, na linha férrea que cortava São Paulo e Rio Grande do Sul, tomar a linha férrea e, digamos, expandir a revolução. Mas não chegaram a tal intento porque as forças do general Rondon, né, muito mais poderosas, acabaram barrando eles. E esses rebeldes, é importante que se diga, na sua retirada, porque não foi uma fuga imediata, mas foi uma retirada, inclusive desmontando o quartel-general que eles tinham no vilarejo chamado Cascavel, eles, nesse retroagir, retornar, digamos, né, alguns chamam isso de fuga, eles estavam sim sendo pressionados pelas tropas do general Rondon. Eles encontram, no caminho entre Foz do Iguaçu e Cascavel, eles encontram outra tropa rebelde vinda do Rio Grande do Sul, comandada por um jovem tenente chamado Luiz Carlos Prestes. Nas imediações de Céu Azul, perto de onde é a linha, ainda hoje chamam de Picada Benjamin, ali se dá o encontro da coluna Prestes, toda cheia de vigor, toda animada para a luta, para a guerra, encontram os paulistas que estão voltando, já derrotados, com a moral baixa, e a partir daqueles dias ali nesse encontro, decidem que não conseguiriam continuar a guerra com a quantidade de homens e armamentos que tinham, e que seriam derrotados, então eles resolvem fugir para o Paraguai, já sob o comando de Luiz Carlos Prestes. Então a coluna Prestes nasce, sim, em algum lugar aqui pertinho de Cascavel, mais precisamente na região ali de Céu Azul, da atual Céu Azul. Fogem, né, se acomodam um pouco tempo no Paraguai e retornam ao Brasil, onde vão fazer aquele périplo para o nordeste do Brasil, que vai ser chamado daquela grande marcha da coluna Prestes, e que vai revelar um Brasil diferente. Esse Brasil que também vai alimentar o imaginário de todas as pessoas que pensavam num Brasil fora do litoral, que é justamente a ideia da marcha para o oeste. Para chegarmos no conflito de terras, eu preciso fazer um retrospecto, que é o seguinte. Desde o governo imperial e depois na República, houve uma concessão para uma companhia de construção de um trilho de uma estrada de ferro que viria até o oeste do Paraná, até Foz do Iguaçu e também Guaíra. E aí o Estado antecipadamente, o governo federal, melhor dizendo, antecipou uma enorme quantidade de terras, várias glebas para essa empresa. E ao longo do tempo essa empresa foi vendendo seus direitos até que chegou na Braviaco. E essa Braviaco não havia cumprido. E em 1930 Getúlio Vargas sobe ao poder e diz, não, desfaz o contrato com a Braviaco porque ela não construiu. Não construiu. E todas essas terras que eram da Braviaco foram dadas antecipadamente, que já tinham eles já tinham vendido, inclusive, para caboclos e alguns primeiros colonos. O governo federal, essas terras são minhas. Mas o governo do estado do Paraná vai dizer, não, essas terras são minhas. E a própria empresa Braviaco vai dizer, não, essas terras são minhas, vocês estão me expropriando, mas eu só não construí porque vocês não aprovaram meus projetos até hoje. Então houve 3 demandantes. Essas terras foram devolvidas, por isso a palavra terras devolutas. E aí é uma terra sem proprietário, efetivamente. Porque está uma disputa jurídica. De quem é a terra? Quem que pode vir me tirar da terra? Não há ninguém, né, objetivamente, que tenha a posse, o direito efetivo sobre a terra. Esse imbróglio jurídico, ele permanece, e isto vai ser muito importante para a gente entender. Quanto tempo? Em torno de 20 anos. Todos os anos 50 e todos os anos 60, com resquício, inclusive, nos anos 70, mas principalmente nesses 20 anos aproximadamente, que é o ápice desses conflitos, dessas rixas, pela posse da terra. Então há uma diferença crucial, um contraste entre a forma de ocupação de Toledo até o Rio Paraná e a forma de ocupação
de Cascavel e nas cidades em torno, que hoje se formaram em torno de Cascavel. Lá é tudo organizadinho, lá tem a garantia da lei, a garantia legal da propriedade. A própria Maripá, quando tem um possível invasor, ele já tem o seu corpo, digamos, de policiais informais que vão lá e dão um jeito, expulsam um sujeito e tal. Em Cascavel não há isso. Não tem para quem você apelar. Você tem que apelar para você mesmo. Ou seja, já que você tem uma vida, digamos assim, entre aspas, sob o ponto de vista financeiro fracassada nas regiões coloniais de onde você veio, você arrisca tudo. Você coloca um revólver na cinta, que era um bem valiosíssimo. Todo mundo andava armado aqui nos anos 50 e 60, nas ruas, revólveres à mostra, né? Espingardas de caça, porque muitos viviam da caça, né? A tiracolo. E aí esse sujeito ele tem que defender sua terra. E aí ele vai usar da sua individualidade, do seu individualismo, ninguém vai te ajudar. Ou você defende, né? Se vier um invasor. E aconteceu muitos conflitos por causa disso. Alguns conseguiram manter, outros foram mortos e os novos invasores acabaram tomando o lugar desses sujeitos. Então, foi realmente um período muito sangrento, né? Algumas pessoas à época, inclusive, escreviam que aqui era a capital do crime, porque havia realmente muito conflito pela terra. Então, é decorrente justamente da existência dessas terras ditas devolutas. Então, nessa luta pela terra se criam, digamos, categorias que não são muito bem identificáveis, categorias, digamos, de sujeitos que são grileiros, tiram a terra de outro, que são os poceiros, que tomam posse, né? Que são os jagunços, que são sujeitos que não se interessam pela terra, mas se interessam pelo dinheiro que é pago para ele expulsar alguém da terra. E essas categorias convivem. Se você vivesse em Cascavel nos anos 50 e 60, se nós vivêssemos, provavelmente a gente se depararia com esses sujeitos o tempo todo, e eles eram conhecidos da sociedade que estava se formando naquela época. Porque era uma sociedade muito frágil, de cada um por si, e de cidadãos que estavam se conhecendo ali. E também é interessante porque o caldo cultural de Cascavel se tornava mais heterogêneo. Por quê? Logo, com a vinda desses migrantes do sul, também vem muitos imigrantes do leste do Paraná, gente de Ponta Grossa, de Curitiba, atraída pela possibilidade de uma riqueza, e gente também do norte do Brasil, que a rigor nordeste, mas como eles vinham ao norte do município, então eles eram os ditos nortistas, que eram justamente aqueles brasileiros que vinham em busca das terras do café, vinham até Londrina, né, até Maringá, e acabavam se esparramando, vindo abaixo do rio Piquiri, porque também ouviam dizer dessas cidades novas, que tinham possibilidades de terras devolutas, terras baratas. Então há uma interação de grupos sociais muito diferentes em Cascavel nos anos 50 e 60. Então os ditos nortistas são muito importantes na formação também cultural de Cascavel, embora haja um predomínio do dito gaúcho, entre aspas, né? Mas em Toledo não havia isso, porque Toledo fazia o que nós chamamos de peneiramento étnico. Para você comprar uma propriedade na Maripá, havia restrições. Ou você tinha que ser, a preferência absoluta era para um colono, vindo das regiões coloniais do Rio Grande do Sul, especialmente alemães e italianos, que já se conheciam, que tinham vivências anteriores, porque a Maripá queria criar uma zona de tranquilidade, de progresso, e eles achavam que indivíduos de outras raças ou de outras etnias perturbariam essa paz, digamos assim. Então eles queriam reproduzir exatamente a vida econômica e social das regiões coloniais do Rio Grande do Sul. Então, se você fosse, por exemplo, uma pessoa dita de cor, se você fosse uma pessoa que não se enquadrava, digamos, nesse perfil, a Maripá não vendia o terreno para você. Mas onde restava a possibilidade de você se estabelecer? Em Cascavel. Mesmo nos casos que você tivesse algum dinheiro para comprar lá. Porque em Cascavel não havia alguém fazendo controle social, que nós chamamos. Não havia ninguém que te impedia, independente do teu credo, da tua cor, da onde você vinha, né? Lá era muito importante, portanto, a pergunta, de onde você vem? Aqui eu diria que a pergunta, que embora não fosse consciente, mas a pergunta que se fazia em Cascavel é para onde você vai? Você entende? Então é uma diferença muito grande. Lá remete ao passado, aqui, digamos, né, remete ao futuro. Não quero saber o que você fez. Tanto é que não se podia mesmo, porque tinha
toda uma leva de pessoas bem mal intencionadas. Haviam os jagunços, né, que era uma categoria muito conhecida e que tinha o respeito da população, porque a população entendia o jagunço, ele era um profissional, ele só agia em prol daquilo que ele fora contratado. Ele não criava desavenças assim no mundo urbano, digamos assim, né? Ele ia lá, fazia o serviço, expulsava o caboclo. No princípio eles tentavam expulsar. A morte era uma segunda possibilidade, mas ela acontecia muitas vezes porque também aquele sujeito, o caboclo ou colono que seja, não queria deixar sua terra ali recém-conquistada e tal. Então havia o conflito, queimavam a casa, expulsavam e muitas vezes chacinavam, inclusive. Aliás, uma etapa da história de Cascavel que foi muito esquecida é isso, porque houve muito derramamento de sangue. E esse jagunço tem uma característica interessante. O jagunço não tem nada pessoal contra a pessoa que ele vai, digamos, espantar da terra. Mas se aquela pessoa mostra força, ela tem lá 2, 3 também trabalhadores, 2, 3 capangas, que seja, 2, 3 irmãos, que rechaçam e que, digamos, se mostram fortes na defesa da terra, já esse jagunço não pretende voltar lá, mas porque ele tem um risco de morte. Então ele prefere um trabalho mais fácil. Então esses sujeitos, digamos, que conseguem mostrar força para defender sua terra, dificilmente são perturbados uma segunda ou uma terceira vez. Porque o jagunço fala, não, eu quero ganhar dinheiro, mas não quero perder a vida. Então ele já fica muito mais caro contratá-lo para fazer um serviço num espaço onde as pessoas que estão lá estão mais armadas, estão resistindo muito mais aos ataques. Porque ele não vira uma questão de vingança pessoal. O jagunço não vê que ele foi rechaçado e ele vai lá, agora eu vou lá por uma vingança pessoal. Não, ele está por um trabalho, ele quer fazer um outro trabalho, então, no lado de uma terra que as pessoas estejam menos preparadas, né, digamos assim, do seu ponto de vista armado, bélico, para recebê-los. Então essas categorias convivem. Todos os anos 50 e nos anos 60, mesmo os comerciantes da cidade, que vão se formando, os primeiros grupos econômicos comerciais que estão aí hoje, mesmo eles já sabem quem são os jagunços, quem são os grileiros, quem são os poceiros. Então há toda uma categoria que vão se misturando à comunidade, não é? E interessante, de pessoas que vêm de diferentes lugares, que não têm relações muito próximas, que vão ter que criar relações. Eu digo sempre que Cascavel e Toledo são cidades irmãs, e são mesmo, porque é o fato da colonização da Maripá que vai abrir o caminho também para as terras devolutas em Cascavel. Não tivesse havido, digamos, aquela propaganda da Maripá nas regiões coloniais do Rio Grande do Sul, atraindo as pessoas para o oeste do Paraná, não teria havido ocorrido aquela leva migratória que vai trazer tantas as pessoas, além do Rio Lopeí, e das pessoas que aqui vão ficar. Então é um contraste muito interessante, que ainda precisa ser muito mais explorado, mas é um aspecto muito bacana da história, né, da colonização, duas matrizes de colonização do oeste do Paraná, e que são muito interessantes de fato. Vamos cortar aí. A cada 30 minutos tem que trocar o cartão. Não, tá tudo bem, de minha parte, então. É muito importante isso, é muito simbólico, porque como aqui era uma terra da rebeldia, em contraste com a nossa cidade irmã e a colonizadora Maripá, aqui a terra uma terra de ninguém, então aqui imperava a lei da força e não a força da lei, na região de Cascavel. Tanto é que um ato de rebeldia de interesses econômicos óbvios foi a queima da prefeitura em 1960. Por que se queimou a prefeitura de Cascavel? Porque em Cascavel, diferente de Toledo, se você chegasse aqui nos anos 50 e pedisse um lote para morar, o prefeito te concedia um lote, de graça. Você pagava assim o que se chamava de selo, né? E esse lote, então, de aforamento, esses lotes eram seus, a diferença é que você não podia vendê-los, né? Porque não podiam ser transferidos. E aí se cria uma lei, e daí já quando Cascavel está bombando, se tornando famosa, crescendo muito mais do que todas as cidades do oeste, daí a lei muda na Câmara Municipal e daí o dos aforamentos eles se tornam terrenos escriturais. E aí o terreno escritural, a diferença é que você pode comprar e vender em cartório regularmente, quer dizer, obter o benefício da valorização desses terrenos. E aí
pessoas interessadas em terrenos que já estavam valorizando, acharam que seria bom queimar a prefeitura. Porque daí se perdia todo um lado documental dos terrenos de aforamento e poderiam ser reivindicados por outras pessoas aqueles terrenos. Então, isso aqui é meu. Não havendo um contestador, muitas vezes o próprio sujeito que estava ali não tinha a condição, digamos, de se defender com um advogado, de provar que era dono do terreno e tal. Enfim, porque o aforamento era uma coisa muito dúbia. Então, a queima da prefeitura teve, sim, foi criminosa e teve, digamos assim, o interesse não só de uma pessoa, mas de muita gente que não diretamente envolvido, mas que ficou feliz, digamos, porque a prefeitura queimou. Porque daí se restabeleceram novas propriedades daqueles terrenos que estavam valorizando muito rapidamente. Mas ainda naquilo que eu chamo dessa rebeldia da fronteira, que a fronteira é o lugar, a terra de ninguém, a terra da lei do mais forte, quando a guerra pela terra está está muito nos tribunais, com a ascensão de muitos advogados, profissionais e tal, aí se queima o Fórum de Cascavel. Daí não é mais a prefeitura, que o foco é os terrenos urbanos. Se queima o Fórum de Cascavel, cujo foco era justamente a disputa das propriedades rurais. Ali também regularizou a situação de muitos sujeitos, porque se queimou muito documento, né? Se começou muitos processos do zero, muita gente desistiu, muita gente não tinha como provar a posse anterior. Ou seja, esses dois elementos demonstram, digamos, a característica muito específica de como é que era a ocupação dessa região, né, desse lado do município de Cascavel e seus entornos, e que realmente era uma terra em que a lei da força tentava prevalecer, inclusive, sobre os órgãos públicos que estavam se instalando e estavam chamando já para o Estado a tarefa de minimizar a tensão e de regularizar as posses tanto dos terrenos urbanos como dos terrenos rurais. Didaticamente, há uma primeira fase da ocupação, que é aquela baseada, ela está ocupada basicamente por obrageiros, por donos de obragens, por os menso, que são trabalhadores que vêm regularmente, ficam aqui por 6, 7 meses na colheita da dita safra da erva mate, e que as relações, digamos, de ordem econômica e social se estabelecem a partir do poder do dono da obragem, com seus capatazes. Não há, digamos, nenhuma lei, porque, claro, já existiam as leis anteriores à CLT, umas leis trabalhistas no Brasil. Não se respeita nenhum tipo de lei. Então, as pessoas que estão aqui, elas não podem apelar para ninguém. Não tem um juiz, não tem um corpo da polícia, né, para defendê-los. Então, eles estão à mercê exatamente desses sujeitos. E a fase também do período obrageiro, então, explora-se a erva mate e menor quantidade a madeira. Dos anos 30 aos 50, nós temos a fase do caboclo em Cascavel. Uma sociedade em que a cultura é basicamente cabocla, em que todos acabam sendo uma grande família, porque na cultura cabocla você transforma o teu vizinho, o teu amigo num compadre, né, num compadre. Compadre é bem caboclo, é um modo é uma estratégia muito bacana da vida social. Porque nasce um filho, e nasciam muitos, né? Chama tal família para batizar, já é da família. Crismou, já tem outros padrinhos, já também são da família. Se casou, então, tem 10, 20 padrinhos, casais de padrinhos. Todos eles se incorporam à família, ou seja, todos eles são compadres, né? E é uma fase, mas é uma fase assim que abaixa, digamos, disponibilidade, excedente material. O caboclo não trabalha para o mercado, ele não trabalha para ficar rico, não está na cultura dele, ele trabalha para sobreviver. Tanto é que quando a terra começa a se esgotar, porque ele tem, digamos assim, uma baixa eficiência no seu sistema produtivo, ele vai embora. Ele vai para outras terras onde ele sabe que também não tem dono, que ele pode se estabelecer por 5, 10 anos. Se alguém contestar a terra, é tempo suficiente para ele viver mais um certo tempo com sua família. Então a fase cabocla, ela não traz a riqueza. Ela já tem uma relação social mais complexa, né? Existe a igreja, existe a escola, existe, digamos,
o salão de festas, o salão de baile. Então, é isto mais ou menos que é manifestado. Mas, sob o ponto de vista material, eles produzem baixíssimo excedente. Tanto que eles nem sequer fecham a propriedade. Não tem nem a cultura, digamos, de fechar a propriedade, porque são seminômades. Quando vem o colono, que a palavra já diz, o colono é o que coloniza. O colono estabelece uma relação, ele vem para ganhar dinheiro. Eles não vêm só para sobreviver, ele vem para ganhar dinheiro. Então ele estabelece novas relações sociais baseadas no interesse econômico. Que é aquela coisa de, por exemplo, ele compra uma propriedade de um caboclo, ou ele ocupa uma determinada terra dita devoluta, que não tem dono, ele vai fazer o cercamento assim que puder. Ele vai estabelecer uma clareza, digamos, de onde estão os seus limites da sua propriedade. Isto é uma característica porque isso também vai valorizar a terra, ou seja, a terra vai começar a ser uma mercadoria valorizada. Então, quem valoriza realmente a terra é o colono, porque ele faz daquela terra um modo de produção mercantil, um modo de ganhar dinheiro. Produzir, se eu consumo 5 porcos por ano para minha família, eu vou produzir 50 porcos, os outros 45 eu vou vender. O caboclo já não, ele faria os 5 porcos porque subsistia para a subsistência da sua família. Até porque não havia um espaço econômico, mercantil, para ele vender excedentes, né? O colono traz isso também, porque junto com o colono, o cara que abre a fronteira agrícola, que desmata e que planta lá o seu feijão, o seu arroz, sua batata, ele traz também o comerciante, que vai fazer o quê? Que vai comprar aquele produto, que vai com a sua especialização distribuir. Então ele começa a criar um grau de excedente. Aí se estabelece a riqueza. E obviamente que o caboclo é expulso, entre aspas, é um modo de ser caboclo, né? Alguns caboclos aqui eles se tornam proprietários também, eles percebem essa dinâmica, né? Opa, vou entrar nessa. Mas a maioria vai embora porque ele não está adequado a essa cultura. Então eu diria que dos anos 50 em diante nós temos a colonização que leva à moderna Cascavel. Então, sob o ponto de vista econômico, nós temos a fase da exploração da madeira, a exploração, digamos, de modo geral, que abrange inclusive as obragens, que é aquela que vai até até as obragens de exploração da erva mate, 1930, simbolicamente, com a ascensão de Getúlio Vargas. De 30 a 1970, agora é um pouco diferente, é a fase da madeira. As pessoas enriquecem extraindo madeira. De 70 em diante é a fase da agricultura e do comércio, em que já não se depende mais a cidade da extração da madeira, mas sim do comércio, que se torna muito forte já a partir dos anos 60, e também da agricultura, pela inovação tecnológica, pelo incentivo do governo digamos, a ampliação da área cultivável para fornecer alimentos para o Brasil e para o mundo, através de um convênio com a FAO, né, com a Fundação dos Estados Americanos para a Fome e tal. E aí nós temos essa fase que leva a essa Cascavel extremamente rica, né? Mas por trás disso está todo aquele momento, que é aquele momento em que você tem aquele espaço, aquele período, aquele espaço no tempo da posse da terra, da luta pela terra, aquele período bem, digamos, bem manchado de sangue da história de Cascavel. Sob o ponto de vista, digamos, da ocupação social, então nós temos até 30 o domínio das obragens, de 30 a 50, como eu já disse, acho que eu vou ser repetitivo aqui, dos caboclos, modo de vida caboclo, e de 50 em diante, então, a colonização efetiva que está estabelecida até hoje e que vai continuar desse modo. Sim, por que Cascavel já no começo em torno de 63, 64, ela começa a ser conhecida como a capital do Oeste, ou Oeste Cap? Porque o impulso econômico, digamos assim, desses sujeitos que estavam aqui, que vieram com a mão na frente e outra atrás, e de repente descobriram o caminho da riqueza, que eles já sabiam qual era o caminho, porque eles tinham visto nas regiões coloniais, mas não tinham tido a oportunidade. Essa ambição fez com que eles logo percebessem que havia um crescimento, uma demanda para o oeste do Paraná de tratores, de automóveis,
de todo que é tipo de produto, de roupas, etc. E eles começaram a investir seus capitais que eles tinham obtido na Madeira, investir na cidade, como casas comerciais. E isso fez com que todo o oeste do Paraná acabasse comprando de Cascavel. Porque Cascavel logo, nos anos 60, se transformou num centro, digamos, comercial também importante. Graças justamente a essa característica da ambição e também da competição. Porque isso é um aspecto muito grande de Cascavel. Não por acaso nós temos o primeiro autódromo no interior do Brasil, etc., asfaltado, e ainda continua sendo um dos poucos em pleno funcionamento, né? Entre 5 ou 6 que existe atualmente em funcionamento no Brasil. Porque a competição vem lá da origem da posse da terra. Não tinha ninguém para defender você. Você tinha que se defender, você tinha que ser competitivo contra o teu vizinho que podia tirar a tua terra, que podia te matar, contra o jagunço, contra outro sujeito que chegou antes de, não, essa terra é minha. Então, ele nasce. E a ambição também, de você vir de um lugar que você veio com a mão na frente e outra atrás, e você que tinha que demonstrar para aquelas pessoas que ficaram lá nas regiões coloniais, teus parentes, teus primos, teus tios, que você tinha vencido. Ou, entre aspas, o pejorativo lá, eu era um pé de chinelo, agora eu sou um sujeito calçado. Então, isso aflorou em Cascavel. Esse individualismo fez brotar uma cidade extremamente competitiva, muito mais apropriada, digamos, para aquilo que no capitalismo se estabelece como um princípio importantíssimo para a riqueza, que é a capacidade que você tem de competir. Toledo, por exemplo, cidade era mais organizada, era mais bacana, para você morar em paz era muito melhor lá, né? Como é que as pessoas vinham aqui, traziam seus filhos, seus pais aqui? Porque aqui era a oportunidade de você ganhar, que lá você não tinha. Se você estabelecesse a posse da terra, em poucos anos, funcionava mais ou menos assim. Eu assumi uma terra nos anos 50 aqui, ocupava um espaço, estava lá, não era de ninguém a princípio, faziam os marcos, colocavam um revólver na cintura, e logo as pessoas reconheciam, não, aquilo lá é do seu Wander. Aí vinha um madeireiro, que ele veio junto com a leva e dizia, de quem que é essa terra? É minha. O madeireiro sabia que não tinha documento, mas para o madeireiro bastava um contrato em que você se responsabilizava. Então ele dizia, então eu vou comprar terra, eu vou comprar madeira de você, vou demorar 5 anos para extrair, vou te pagar tanto. Os olhos do cara estralavam, porque ele não tinha tido nada nas regiões coloniais. E ele, de repente, em 5 anos, se tornava um cara que saiu da pobreza à riqueza, graças a ter ocupado um espaço de terra e mantido aquela terra como sendo dele. Aí a terra fica limpa. Fica limpa para outras culturas, a cultura agrícola, né? Aí começa a florescer a possibilidade da cultura agrícola, da utilização de máquinas, de tratores, especialmente de novos tipos de colhedeiras, etc. Aí muitos viam, opa, mas aqui é a minha possibilidade econômica continuando. Então ele se torna mais poderoso ainda, agora com a agricultura, né? E muitos desses capitais, muita gente inclusive que ganhou com a madeira, muitos deles vão investir no comércio. Ainda hoje temos famílias, muitas famílias em Cascavel, cuja origem das casas comerciais fortíssimas que eles têm aqui, vem lá do período da madeira, e alguns passaram direto já para o comércio e outros também da agricultura, que investiram nessas casas comerciais. Então, por que Cascavel ser, digamos, o principal polo econômico do Oeste tem a ver com as suas origens. Assim como as nossas origens nos explicam muito aquilo que aprendemos, aquilo que fomos na infância e na adolescência. Isso nunca ninguém vai tirar da cidade, mesmo que as novas gerações não percebam. Então, Cascavel tem essas características. Então, em Toledo, nessa regulamentação, porque tudo passava sob o crivo da Maripá, era bom por um lado, mas por outro lado ele limitava, digamos, o quê? Justamente a capacidade de competição. Você compreende? Então, nesse espaço, digamos, anárquico, ele era o ideal para o crescimento econômico, porque no individualismo, na ambição, né, na competição, é que você fazia aflorar aquilo que dentro do mundo do capital são virtudes. E aí você tem a Cascavel, que nunca parou de estar à frente, digamos assim, sob o ponto de vista principalmente dos indicadores econômicos no oeste do Paraná. Eu vou voltar um pouquinho para a questão da BR-35 ainda, porque eu acho um cerne importante de como é que aconteceu
o povoado ali em volta, como que ela se torna a Avenida Brasil, e eu quero que você fale um pouquinho também da questão da encruzilhada e a origem do nome Cascavel, de quando? Muito bem. Bom, eu preciso então falar que temos a construção em 1888 da Estrada Estratégica, que ela vem lá de Guarapuava até Foz do Iguaçu. Interesse ainda do Brasil Imperial, porque a nossa república é 1889. Talvez seja o último grande ato, digamos assim, administrativo do Império, que é contratar justamente o corpo do exército para fazer essa estrada, para interligar justamente a Tríplice Fronteira, porque a Tríplice Fronteira já havia atraído atenção a partir da Guerra do Paraguai, que havia acontecido alguns anos antes. Embora não tenha se localizado aqui, mas ela envolveu Uruguai, Paraguai, Argentina e, obviamente, Brasil. Então se chamou a atenção. Então o governo imperial falou: nós temos que criar lá naquela foz lá do Rio Iguaçu, na confluência do Iguaçu com o Paraná, que é a divisa com os outros países, uma colônia militar. E eles, por 11 meses, vão abrindo o caminho. E na abertura desses caminhos, eles criam algumas colônias, entre elas Catanduvas, que era o quê? Um lugar de retaguarda, que ficavam algumas famílias, que daí iam plantar o seu milho, iam criar o seu gado, a sua galinha, o seu porquinho. E era uma retaguarda também para quando esses militares, principalmente, passassem por ali, ter onde dormir, etc. Chegamos em Laranjeiras do Sul, que na verdade, chegamos em Catanduvas, que chama, né? Laranjeiras do Sul era Malê, que era outra também comunidade criada com esse fim. Mas não se criou, aqui onde hoje é Cascavel, não se criou um vilarejo. Ele nasce depois da estrada estratégica. O que nós tínhamos um pouco adiante, em torno de 10 quilômetros adiante, indo para talvez uns 15, indo para Foz do Iguaçu, nós tínhamos a central Barté, ou Bart, que era uma central de recebimento da erva mate de Domingos Bart, que era, por sua vez, um cidadão argentino, que tinha uma grande área onde ele explorava a erva mate. Mas ali ele tinha um lugar de pouso, ele tinha uma pequena enfermaria, ele tinha gasolina avulsa para os poucos veículos militares que daí transitavam por ali, estavam começando a aparecer. Então era por ali que o povo ficava quando precisava de um suporte. Mais ou menos na divisa entre hoje o município de Cascavel e o município de Santa Teresa. O nome Cascavel vai aparecer pela primeira vez depois de 1900. Entre 1900 e 1905. Aonde? Em documentos das obragens. Exatamente assim, Cascavel. Está narrado especialmente nas memórias do Júlio Nunes, filho do seu Nunes, da Sociedade Nunes e Gibarra, que estabeleceram uma obragem aqui mais ou menos onde hoje é o distrito de Sede Alvorada. E depois, em 1924, com a passagem dos rebeldes, eles fizeram mapas muito precisos e eles inclusive estabeleceram um quartel-general, e isso tem que ser restaurado pela história, estabeleceram um quartel-general onde era Cascavel, mas hoje é Cascavel Velho. Era um quartel-general onde eles, na retaguarda, comandavam as operações desses rebeldes que iam até Catanduvas e iriam lá ser derrotados por General Rondon. Todos esses documentos sempre só traz um topônimo, um nome próprio, Cascavel, tanto nos mapas, como nas ordens de serviço, como nas memórias dos militares, tanto os rebeldes quanto daqueles ditos legalistas, assim como nos documentos de Foz do Iguaçu, a qual nós já pertencíamos, porque Foz do Iguaçu se torna município em 1914. Então nunca houve um outro nome. Haviam alguns caboclos que moravam na encruzilhada, mas não era nome próprio, uma encruzilhada que existia em Cascavel, daí a confusão. Sempre foi Cascavel. Para ter uma ideia, em 29, um ano antes do que se diz em a fundação de Cascavel, já tem um mapa oficial do Estado, já colocando um lugar aqui, Cascavel. Ou seja, a encruzilhada foi uma interpretação assim, que onde não se debruçou sobre documentos para se confirmar realmente. Então, infelizmente, isso se propagou e algumas gerações acreditam que o nome tenha sido encruzilhada aqui, jamais foi encruzilhada. Mas como surgiu o nome Cascavel? Acho que isso é mais importante. Pouca gente sabe disso.
Mas, em torno de entre 1900 e 1905, por que não antes de 1900? Porque em 1899 passa um pesquisador, na verdade, um funcionário público do Estado, mapeando todos os lugarejos que ele encontra até Foz do Iguaçu, pela estrada estratégica. Todos. E não existe Cascavel ainda, tampouco Encruzilhada. Não existe. Ele narra Catanduvas, na sequência o que vem depois de Catanduvas, vem a Central Barté, ou Bart, como queira. Então não existe a Cascavel ainda, mas em 1905 ele é citado. Então, entre 1900 e 1905, alguém mata uma cobra cascavel. Exatamente onde eles costumavam tomar água, no Cascavel Velho, tem várias fontes ali, onde tinha um descampado próximo à fonte d'água, onde tomavam água ali, os cavalos paravam para também tomar sua água, os tropeiros, ou os mensos, como queira, melhor menso, tinham poucos tropeiros aqui, tinham mais menso mesmo, paravam ali também para comer o seu locro, que era o tipo de comida que se servia, tipo almoço para esses trabalhadores, e alguém matou uma cobra cascavel e pendurou num galho de uma árvore da espécie timbaúva, pendurou no galho muito próximo àquela fonte. E aquela cascavel ficou muitos anos pendurada lá. O tempo suficiente para marcar o lugar como cascavel. Então, por 10, 15, 20 anos subsistiu, não se sabe por quanto tempo, aquela couro da cascavel lá, e foi virando cascavel, foi virando cascavel. As outras histórias são lendas, porque elas não cabem. Só alguma coisa que pudesse marcar realmente o lugar, onde podia demorar uma semana, ou 2 ou 3 sem passar uma pessoa, só algo que marcasse, nada melhor, digamos, nesse caso, como uma cobra de cascavel secando no tempo, que é um costume caboclo ainda hoje, né? Às vezes eles matam uma cobra e penduram num galho de árvore até que ela seque e reste somente a sua pele. Então esta é a origem do nome Cascavel, mas sempre foi Cascavel. Houve uma tentativa de transformar o nome para Aparecida dos Portos por parte do Monsenhor Tchelac, houve sim, de fato, porque ele tinha uma comunidade, grande parte, aliás, é importante dizer que grande parte desses caboclos dos anos 20, muitos deles eram poloneses acaboclados. O que é isso? Eram europeus, mas que se aventuraram para o interior e acabaram tendo que pegar um modo de sobrevivência do caboclo, aprender com o caboclo para sobreviver, e viraram acaboclados também, né? Então era o tipo de vida deles. E eles eram muito fiéis ao catolicismo. Inclusive, se há uma etnia fundadora, ou uma raça, como queira, fundadora de Cascavel, são os poloneses, junto com os caboclos, nos anos 20, 22, 23. Então, esses poloneses, eles são influenciados pelo Monsenhor Tchelac, que é um polonês, que pretende mudar para essa Aparecida dos Portos, né? Você vai dizer, poxa, cadê os portos aqui? Mas é que à época havia uma ligação para o porto lá, em direção ao Rio Paraná. Longe para nós ainda hoje, mas era o que eles tinham. Mas não pegou. Os poloneses tentaram mudar, mas não pegou. Mas aí se criou, sim, um loteamento Aparecida dos Portos dentro de Cascavel, e não o contrário. Então nunca foi Aparecida dos Portos, ele foi Cascavel. Tanto que existiu, se pesquisar nos documentos públicos antigos, daí se criou o loteamento Aparecida dos Portos, em homenagear essa tentativa e para apaziguar as coisas, né? Porque nós temos a medição do loteamento do patrimônio de Cascavel e não Aparecida dos Portos, oficialmente em 1931, em documento. Então ele começa muito antes. E lá está muito claro Cascavel, um documento que transita por 5 anos, até 1936, que faz o primeiro arruamento do patrimônio de Cascavel, que muitos colonizadores vão chamar de patrimônio velho, que era da rua 7 de setembro para baixo, no sentido oeste, portanto, no sentido Foz do Iguaçu. Então, o nome é muito consolidado e nós precisamos, inclusive, que as novas gerações saibam disso, né? Temos que corrigir esse erro histórico, né? Então, Cascavel sempre teve esse nome, sempre foi um nome muito poderoso, tanto é que você pode ver pela própria respeito que a cidade representa hoje. Simbolicamente, todo mundo respeita muito uma cobra cascavel, não é? E simbolicamente também. O Cascavel tem esse respeito Brasil afora. Hoje, se você falar o nome de Cascavel, as pessoas olham você com uma certa reverência, não é? E eu diria, posso incluir, inclusive,
outro aspecto interessante que a gente pode pedir, cara, como é que você pode ter uma sociedade que de estrada de terra, as pessoas, a maioria, digamos assim, sonhando em ter um veículo, que era o objeto de luxo e de adoração nos anos 60, e os caras fazer pista de corrida em Cascavel. E o Hélio Willifaldt, que foi um dos nossos primeiros historiadores, o professor Hélio, ele disse que a corrida de automóveis em Cascavel era mais popular do que o futebol, que era o esporte nacional. Por que isso? Não tem nada a ver. A gente pode dizer, é meia dúzia de sujeitos que fizeram aquilo e tudo bem, iniciativa. Não, é de toda a sociedade, porque se não fosse ninguém lá ver, pegar aquele poeirão grudento de um sábado à tarde, de um domingo à tarde, os carros passando rente a seus pés, não tinha proteção mínima nas ruas da cidade. Se não patrocinassem, não haveria esse esporte que hoje é tão icônico para Cascavel. Ou seja, o que estava sendo representado lá simbolicamente? A individualidade, você está sozinho no carro. A competição, não é? E também você tem que demonstrar um certo ostentação. Você pegar um carro, quando quase ninguém tinha carro, e você pegar um carro e colocar numa pista para correr, correndo o risco de perdê-lo, e muitos perdiam, capotavam, batiam. Ou seja, era o espírito da cidade. Era o espírito da cidade. Então, aquele sujeito que vai lá assistir, que não está lá correndo, ele é tão partícipe, é tão participante, tão responsável no bom sentido pelo sucesso daquilo, quanto o sujeito que está correndo. E isso é a maior representação daquilo que eu costumo falar. As coisas não acontecem por acaso. Esse esporte é típico do cascavelense dos anos 60. Ostentador já. Então, nas corridas de automóvel em Cascavel, se manifestava o que é a ostentação, o individualismo, a competição, o lado aventureiro das pessoas que chegavam aqui, porque inclusive havia o risco do quê? O risco de uma fatalidade, o risco de morte, assim como havia o risco de morte caso você assumisse uma propriedade e fincasse pé nela, né? E muita gente efetivamente, infelizmente, não ficou para a história, né? Não tiveram a felicidade nessa terra prometida, enquanto outros tiveram a felicidade de sobreviver a esse período duro e se tornaram assim muito ricos num período muito curto de tempo. Bom, a grande parte, na verdade, nem eram gaúchos, eram catarinenses. Mas, como a Maripá começa trabalhando a propaganda justamente nas regiões regiões colonizadas do Rio Grande do Sul, então é por lá que se espalha. E muitas dessas famílias catarinenses, elas têm uma origem anterior lá no Rio Grande do Sul. Os pais, os avós começam a sua vida, vêm para o Brasil, se estabelecem nessas regiões coloniais do Rio Grande do Sul. Mas, de fato, eu fiz uma pesquisa à época, até publiquei no meu livro, de que a grande parte, digamos, desses colonizadores eram catarinenses, mas eles traziam, digamos, aspectos da cultura gaúcha, embora nascidos em Santa Catarina. E também há esse modelo, esse processo mais heterogêneo dessa mistura que se fala, que vai acontecer, que vai ser muito saudável em Cascavel nesses anos 60. Porque depois, quando se cessa a leva migratória dos ditos nortistas, a leva colonizatória do Rio Grande do Sul continua. E aí vai se estabelecer hoje a cidade, digamos, com uma cultura mais gaúcha em muitas coisas. Por exemplo, né, na questão do churrasco, da questão do chimarrão, que está muito presente. E isto remete à cultura gaúcha, que ela se tornou, digamos, ao longo do tempo hegemônica. Mas, a rigor, Cascavel não é uma cidade gaúcha, ela é uma cidade muito heterogênea. Ela tem muitas vertentes culturais paralelas importantes. E isto foi fundamental também naquele período de crescimento da cidade de Cascavel. Esse caldo cultural, essa contaminação, que eu costumo dizer, ela é muito mais importante, porque nas sociedades mais fechadas, essa sociedade se desenvolve mais vagarosamente. Pode ser mais segura, mais tranquila, mas se desenvolve mais vagarosamente. Nessas cidades como Cascavel, que tiveram a oportunidade de conhecer o outro, do sujeito que tinha outras, digamos, outro tipo de cultura. Eu, por exemplo, a Vila Cancelli,
era uma espécie de gueto nos anos 60. Né? Haviam muitos jagunços ali, era, digamos, um território muito perigoso. E eu vivi a vida toda, minha infância, adolescência lá, e minhas relações culturais eram com pessoas de diferentes lugares do Brasil, negros, polacos, gente que vinha de Curitiba, alguns caboclos, paraguaios, porque havia muitos paraguaios que continuaram em Cascavel, é uma história esquecida. Os paraguaios ajudaram a construir Cascavel nos anos 50 e 60. E aí, por exemplo, eu participava de festas juninas de rua, com pessoas que tinham vindo lá da Paraíba, que tinham vindo de Minas Gerais, e que traziam essa coisa que eu só fui perceber quando adulto, não é? O grau de riqueza dessa minha influência cultural, de pessoas completamente diferentes. Eu ia almoçar na casa de um, jantar não podia, né, porque os pais não permitiam, mas almoçava na casa de um amiguinho cuja família era mineira, almoçava na casa de outro amiguinho cuja família tinha vindo lá das Alagoas. Então isso tudo foi muito importante na minha formação cultural. Né? Então acho que isso era uma coisa que realmente existia em Cascavel e eu sou testemunha, enquanto criança, que havia realmente. Eu lembro muito bem que íamos nos parentes lá na região de Toledo, que vieram na mesma leva migratória, e eu senti algo que hoje eu vejo como preconceito, como criança eu não entendia, que eles achavam muito estranho quando vinham para cá o tipo de pessoas que nos cercavam, né? O tipo de relação que a gente tinha com essas pessoas. Eram todas pessoas queridas, vizinhos, amigos, porém, claro, com diferenças culturais muito grandes no ponto de vista da gastronomia, no ponto de vista da música, no ponto de vista, digamos, de festejar alguns dias que o pessoal do Sul não tinha interesse e eles achavam muito interessantes. E também, vou dizer, do modo preconceituoso também um pouco, né, da cor das pessoas e tal. E para nós era absolutamente normal, e eu até tenho um estado de felicidade por ter tido a possibilidade, naquele período da minha formação, de conviver com pessoas com essas diferenças e que foram muito importantes para mim compreender outras coisas na vida adulta. Getúlio Vargas, em 30, ele foi muito importante porque, como já disse, ele vai, digamos assim, acabar com a política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais mandavam no Brasil. Então ele vai agregar todos os descontentes. E, entre outras coisas, ele vai fazer uma lei, né, que é uma lei que, digamos, limita em 30% a quantidade de pessoas empregadas numa empresa qualquer dentro do Brasil, de empregados estrangeiros. E claro que não era só para o Oeste que essa lei atendia, ela atendia também. Havia um foco também em São Paulo, porque havia movimentos anarquistas, conduzidos principalmente por italianos. A época não era o que hoje nós chamamos de esquerda, que dominava os movimentos sindicais, eram os ditos anarquistas. E eles, obviamente, precisavam ser limitados também. Então, por uma ação do governo Getúlio Vargas, ele tentou limitar a ação desses, né, a existência desse maior número de pessoas de fora nessas empresas para evitar greves, para ver um controle maior do Estado. Isso também se aplicava, e era de interesse, que se aplicava também a empresas como as Obrages, aqui estabelecidas no oeste do Paraná, explorando sistematicamente as nossas riquezas naturais. E quando a gente fala, digamos que, dessas especificidades de Cascavel, a gente tem que olhar o cotidiano das pessoas para compreender. E quando eu digo que nós temos baixo controle social, o que é o baixo controle social? É que não tem uma lei, não tem uma ordem, não tem um juiz, cada um por si, que era uma característica de Cascavel nos anos 50 e 60. Se você passa o Rio Lopeí e vai ali nos domínios da Maripá, você percebe que já existe uma ordem, um rigor, não é? Já existe um maior controle social. E um dos exemplos do baixo controle social de Cascavel, a quantidade de zonas do meretrício que proliferavam de norte a sul, de leste a oeste na cidade. Focos de zonas do meretrício aqui na Cancelli até a Claudete. Focos de zona do meretrício muito fortes, onde é o elegantíssimo, já há muitos anos, Country Club. Focos de zonas do meretrício, onde é hoje o nosso centro cultural. Na Neva, em vários lugares, no Cascavel Velho, no Coqueiral, no dito Alto Alegre. O que significava isso? Significava uma sociedade de baixo controle social,
Porque se tem muito controle social, elas não proliferam, não abertamente, porque vem a lei, a ordem, vem o juiz, vem o pároco, vem, né, o bispo, vem o prefeito, e eles acabam com isso. Eles dizem, não pode, né? Em Cascavel, uma prova de que havia baixo controle social de cada um por si era justamente a existência de zonas onde se faziam negócios, onde a pessoa ia fazer negócios de terra, onde se comia bem, onde era o espaço de encontro, digamos, para de pessoas, né, não diria de família, mas dos sujeitos que estavam prosperando em Cascavel. Então, tanto que num determinado momento, um vereador, ele que fez um projeto de lei evitando que essas mulheres ditas da vida fácil pudessem usar as lotações, que eram combis que se utilizavam para o transporte público em Cascavel. Claro que a proposta dele não foi vencida, não foi adiante, desculpe-me. Por quê? Até porque se uma senhora mais elegante da sociedade entrasse mais bem vestida na Kombi, poderia ser confundida. E também porque não havia interesse, de fato, de que esse tipo de comércio digamos, fosse extinto, porque ele já estava entranhado nas relações sociais da cidade. Então ele é um exemplo daquilo que eu falo, de que era uma cidade realmente de baixíssimo controle social. Ninguém mandava em ninguém, era a lei realmente do mais forte. Alguém me pergunta às vezes, né, mas isso parece um faroeste americano? Na verdade, sim, de certa maneira, porque a gente trabalha a teoria da fronteira. O que é a fronteira? A fronteira é o lugar entre o já estabelecido e o novo, o diferente, aquilo que pode causar surpresa. E aqui também, o oeste do Paraná era a fronteira. Não era a fronteira entre o Paraguai e a Argentina que eu me refiro apenas, mas era a fronteira entre o humano, já estabelecido, já regulamentado, as grandes cidades, e aqui era uma região inóspita, dos animais, de alguns indígenas ainda, de alguns caboclos, de uma terra desconhecida. Então, na fronteira, normalmente a lei e a ordem não ficam muito claras. Ainda acontece, nós estamos esgotando as nossas fronteiras geográficas. Por exemplo, se você for para as regiões do Pará, nesse momento, ainda acontecem coisas que aconteciam em Cascavel 50 anos atrás, como aconteciam há 30 anos lá na colonização do Mato Grosso, de Rondônia. Então ela é uma tipicidade da fronteira onde não há efetivamente uma clareza sobre de quem é a terra. E isso é muito comum. Então, de certa maneira, remete sim à ideia. Se a gente pensar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o que forjou o caráter americano não foi as colônias inglesas que se estabeleceram ao lado do Atlântico. Até ali eles eram uma reprodução do modo de vida da Europa. É quando eles avançam para a fronteira, para o desconhecido, que tem que atravessar geleiras, que tem que sobreviver aprendendo com os índios, que tem que enfrentar os índios, que tem que enfrentar animais selvagens e não tem um juiz, não tem um corpo policial para protegê-los, eles têm que fazer, né, uma paliçada com seus próprios carroções e se defender, eles criam uma nova lei e a ordem. Os Estados Unidos, eles se tornam Estados Unidos, eles têm esse modo de ser individualista, aqui dentro da minha terra eu posso fazer o que quiser, se alguém pisar na minha propriedade eu posso tirar a vida do sujeito e tal, vem dessa característica. É ali que os Estados Unidos se tornam efetivamente os Estados Unidos e não mais uma reprodução da velha Europa. Então, de alguma maneira, isso se aplica também às cidades que vão sendo colonizadas. Cascavel não é a única com essa característica, mas ela é um dos mais emblemáticos. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de fazer a comparação com a Maripá ao nosso lado. Então ela é um caso, nesse caso, ela se torna um caso sui generis no Brasil, porque fica muito mais claro os dois modos de ocupação. Aquela ocupação sem controle social, sem um dono do pedaço, aquela ocupação anárquica, digamos assim, do salve-se quem puder, de quem é o mais forte vai obter um espaço maior, contrariando com aquela colonização tranquila, organizada, e que realmente deu certo, que é a organização de Toledo e das cidades, né? E ainda hoje a gente percebe essa referência, né? Ainda hoje se percebe, vai se perdendo com o tempo, com as novas gerações, mas ainda é uma referência muito grande depois do Rio Lopeí, aquela ideia de onde você vem. Aqui, ainda aqui que eu digo do lado de cá do Lopeí, na região de Cascavel, ainda prevalece mais a ideia do
para onde você vai. Por isso que aqui também sempre se estabeleceram, usando um pouco um termo pejorativo, muitos sujeitos conhecidos como curvas de rio, não é? Porque é uma característica da cidade absorver sem saber da identidade, sem precisar saber da identidade anterior do sujeito, que é uma característica dos anos 50 e dos anos 60. Não tinha jeito, né? Cada um vinha tentando obter sua vida sem um mandante, sem ter que apelar para um juiz, para uma polícia. Os poucos corpos policiais que existiam aqui e tal, eles estavam reféns, né? Inclusive os primeiros juízes estavam reféns, na verdade, daquilo que eu chamo de lei da força, e não da força da lei. Eu acho assim que nós temos dois documentos, dois momentos importantíssimos, que são os mais importantes para a formação administrativa de Cascavel. Primeiro é a designação do primeiro patrimônio de Cascavel, que foi uma parte de um terreno doado pelo Estado e medido pelo 11º Comissariado de Terras sob a batuta do prefeito de Foz do Iguaçu. Um movimento que começa logo após a saída dos rebeldes em 25. Foz do Iguaçu ela é provocada a ocupar o espaço regional. E Cascavel era importante, realmente era uma bifurcação, se tornou um lugar estrategicamente importante sob o ponto de vista geográfico. E aí Foz começa a construir um plano que vai ser medir o patrimônio. E de fato acontece, essa medição começa em 31 e termina em 36, é que hoje chamamos de patrimônio velho. Esse é um documento referencial fundamental, ali está muito claro que é Cascavel, que existe uma encruzilhada que vai para o Rio Paraná, outro vai para Curitiba, está dito isso. E outro documento muito importante é a criação do município, a lei do dia 14 de novembro de 51, aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná. Alguns meses antes, Toledo tinha se preparado, era muito mais organizado, muito mais influência política, graças a Maripá, para ser um município que ia se separar de Foz do Iguaçu. E Cascavel seria um distrito. Algumas pessoas mais antenadas de Cascavel, que tinham recém-chegado, digo, há 4, 5 anos, porque a fase da colonização efetiva a partir de 46, não tinham ainda grandes relações de amizade, mas alguns sujeitos, eles se reúnem, né? Apesar do seu individualismo, eles percebem, se reúnem e vão a Curitiba, sabedores desse projeto de lei, e vão e pegam, adotam um deputado lá e dizem: olha, não é possível, olha o tamanho desse território, olha, Cascavel está se desenvolvendo bem, por que não criar 2 municípios, Toledo e Cascavel? A esses sujeitos, 6, 7 sujeitos que tiveram essa ousadia, eu digo que são os que a gente chama de pais fundadores. Sem eles, nós não teríamos, obviamente, esse progresso. Claro que nós seríamos um município em algum momento, alguns anos depois, mas nós não teríamos essa pujança, esse tamanho, seguramente, se essa liderança no oeste do Paraná não tivesse sido, digamos assim, aqueles sujeitos que talvez não tinham relações tão próximas, mas que tiveram a capacidade de vislumbrar Cascavel, né, separada. Não podemos, nosso progresso está diretamente ligado ao fato de nós criarmos um município. Então a eles, inclusive, não há referências. Sim, uma rua, outra, mas as pessoas não sabem quem são essas pessoas. E eles deviam ter, e espero que no futuro Cascavel corrija isso e dê o merecido status a esses nossos heróis que impediram que nós fôssemos um distrito dessa grande, querida e bela cidade de Toledo. Eu lembro da minha infância que os barulhos do meu entorno, da minha Vila Cancelli, eram apitos de serrarias que acordavam toda a cidade estava dominada por serrarias, a fumaça que delas era emitida, mas lembro também de um barulho constante de serras e de martelos, que era exatamente as pessoas construindo suas casas. Todo dia tinha família chegando e construindo suas casas. E na idade adulta eu percebi o grau de importância disso. Aí, adolescente, eu comecei a compreender a cidade como um corpo orgânico,
nos seus aspectos políticos, etc. E aí coisas assim, sob o ponto de vista material, que me marcaram foi que, por exemplo, eu vi quando a rua Oswaldo Cruz, que eu morava, e meus pais ainda estão estabelecidos lá, e eu também tenho propriedade ali na rua Oswaldo Cruz, quando se abriu a rua, porque nós íamos ao centro da cidade, que nós frequentávamos a igreja de Santo Antônio, quando crianças, então nós íamos por picadas, carreirinhos, passávamos no meio do mato. Era muito interessante. Até próximo da Santo Antônio você encontrar algumas ruas. E eu lembro a alegria de nós crianças, né, aquilo que nós chamávamos de patrola, vindo fazendo uma reta lá de cima e abrindo o caminho e construindo a nossa rua. Essa é uma memória muito bacana. Lembro que tinha vários espaços que nós jogávamos bola ali também na Cancelli, que eram algumas quadras de grama, né, de grama natural, não cultivada, com muitos coqueiros. Havia muitos coqueiros, hoje não há praticamente nenhuma referência. E também, logo abaixo, eu lembro que meu pai caçava, que é importante que as novas gerações saibam, que todos esses pioneiros à época, nos anos 60 e até nos anos 70, caçavam como um modo de sobrevivência mesmo, era absolutamente comum. Não havia supermercados, né? Depois se criou um açougue municipal, um matadouro municipal, mas ainda havia na cultura desses cidadãos caçar o quê? Pombas, nhambus, jacus. Era esse tipo de caça que se praticava normalmente para trazer. Mas haviam também pacas e haviam antas, não é? Hoje a gente olha com outros olhos isso, né? Hoje seria impensável alguém sair matando um animalzinho desses, mas a época era do cotidiano e era uma estratégia de sobrevivência dessas famílias. E eu acompanhei meus pais, né, meu pai, meus tios, algumas vezes nessas caçadas. Então são recordações de uma Cascavel que mudou muito rapidamente. Todas essas memórias, elas mudaram, porque logo veio a rua, logo veio o asfalto, logo veio construções modernas. Então Cascavel sempre teve essa coisa da dinâmica. Uma coisa importante que também me chamava a atenção, e que depois eu vim descobrir mais tarde, mas que essas famílias, elas, por serem ostentadoras, elas construíam casas muito bonitas em bairros próximos que estavam mais, né, adiantados, como o Country Club mesmo, porque era uma forma de mostrar o poderio. Casas moderníssimas, com arquitetos que vinham contratados do Rio de Janeiro, de São Paulo, e que essas casas, muitas ainda estão presentes, e que você passa por elas hoje, 50 anos depois, e você ainda se admira. E eu conheço as famílias que estavam lá, eram os ditos novos ricos de hoje, uma baixa cultura, digamos, intelectual, uma baixa formação acadêmica, né? Já tinham o primeiro grau, mas tinham essa coisa que foi muito bacana para a cidade. Isso ajudou a embelezar a cidade, essa coisa da ostentação. Vou mostrar aos meus parentes que ficaram lá no sul criando seu porquinho e sua galinha, que eu vim aqui e venci. Quando eles vierem aqui, vão ver a minha casa maravilhosa que se gastou milhões. Então, essas memórias assim que eu tenho da cidade, eu cresci vendo a cidade, eu cresci vendo a construção da cidade, vendo ela surgir, vendo ela desabrochar. Também os grandes crimes, continuaram havendo grandes crimes ao longo do tempo. Houveram muitas situações assim que abalaram a cidade de Cascavel. Mas eu sempre percebi essa dinâmica da cidade, na medida que eu, muito jovem, eu me formei, já me tornei professor universitário, fiz o concurso e já me tornei professor universitário, aí eu já tinha uma clareza maior dessa dinâmica. Poderia relatar muitos fatos específicos, mas para isso a gente teria que fazer uma memória paralela. Pois é, Cascavel hoje ela está criando uma certa oligarquia, uma certa aristocracia, umas famílias imitando São Paulo, quatrocentonas. Não sei até que ponto isso é bom. Porque não vejo grandes problemas no crescimento, no horizonte econômico de Cascavel, porque ela é uma cidade jovem sob vários aspectos. Não só cronológico, mas assim, das iniciativas, das grandes empresas, das grandes indústrias. Mas tudo é construído, nada é dado, nada é pronto. Sempre há o risco, né? Eu penso que talvez a gente precise
impedir, digamos, que haja daqui a pouco um domínio de alguns grupos econômicos sobre Cascavel. Até hoje não aconteceu, apesar de dizerem, de tentativas, mas assim, de modo geral, você pode ver que se prospera e se prolifera milhares de negócios aí que crescem muito rapidamente, se tornam fortes muito rapidamente. Mas há sempre esse risco. A gente tem que entender que a sociedade é sempre construída, não é dada. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa crítica, nós temos que nos posicionar e nós temos que olhar à frente para verificar perigos, digamos, né, no crescimento, no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento, que é um aspecto mais social. Não me preocupo. Cascavel nem precisava crescer mais, desde que ela se desenvolvesse cada vez mais, melhorasse o IDH cada vez mais, que a qualidade de vida seja cada vez melhor. Né? Mas, inevitavelmente, ela está fadada nas mãos da cidade de Cascavel, a linha do destino está dizendo que ela vai ser uma grande metrópole. Por todas essas características que eu apontei, e outras mais, e outros números mais que a gente acompanha e percebe da dinâmica muito peculiar dessa nossa querida Cascavel. É isso, encerramos então. Cortou? Cortou?